Esse poderia ser um vídeo muito interessante, mas eu perdi o elan, eu perdi o ápice, eu perdi o clímax. Porque caiu um toró aqui que, meu Deus do céu, toda vez que chove onde eu moro, a gente troca de zona climática e de país. Fora que a gente tá sem energia de novo. Sério, tava chovendo tão forte que não dava pra você ver, não dava pra você ir muito longe no horizonte, sabe? Não dava, tava tudo fosco, tava tudo lavado d'água, não dava pra ver nada. Parecia um chuveiro enorme assim pela estrada. Eu tava já pra pegar o guarda-chuva e sair lá fora com o iPad, mas a chuva amainou e agora tá começando de novo. E tá dando umas relampejadas da porra aqui. E pra piorar, a goteira que tem no meu quarto dá diretamente na minha escrivaninha. Então a madeira tá empapada. Vou trazer um monte de toalha, mas continua empapando do mesmo jeito. Se eu tivesse um gera terror pra contar, se meu celular tivesse descarregado e eu não tivesse sem internet, que a única internet que eu tenho foi Wi-Fi daqui é o 3G. Então eu estou sem internet. Seria um bom cenário pra contar uma história de terror. Acho que eu tô vendo se vai continuar chovendo forte. Porque se continuar chovendo como tava antes, eu vou pegar um guarda-chuva e eu vou gravar lá fora. Nem vai dar pra subentender onde é que porra eu moro. Porque, sério, quando chove aqui, é uma transfiguração. É uma viagem espaço-temporal, só aparece outro lugar. É muito bizarro. Depois para, vou ficar assim. Fica abafado. Eu sou uma piscininha. Eu sou uma piscininha. E eu tô de roupão porque a minha roupa tava toda encharcada. Então nem deu um ano em vestir de novo. Já tomei um banho de graça. Quer ver como é que a minha casa fica depois que toca a sirene do Silent Hill? Minha mãe tá lá fora, mas acho que ela não se importa.
8 minutos. Como faltou energia hoje desde manhã, eu tava tentando ser um melhor cristão. Aí eu tava tentando desencalhar o meu Confissões de Santo Agostinho. Eu não cheguei nem à metade, mas eu me lembro que do que eu tinha lido tinha sido uma experiência parecida com o livro do Desassossego, de Fernando Pessoa. Que é quando você tem aquela sensação meio desconcertante, mas reconfortante também. De certa maneira humilhante, porque ele desnuda, mas também catártica, porque ele liberta. Que é você perceber que de maneira como você é único, que existem pessoas que são muito mais você, só que no melhor sentido, do que você é você. Enfim. Muita fuga, deixei. Se eu soubesse fazer edição de vídeo, eu daria um jumpscare nesse vídeo. Mas acho que eu nem precisaria muito pra ficar assustador. Eu só precisava tirar, tipo, a roupa e fazer uma pose bem bizarra assim. E me afastando da câmera. Já ficaria muito assustador. Mas não faremos isso. Não façamos isso. Não façamos isso. Eu cheguei mais ou menos à página 134. Eu acho que eu tinha começado a ler isso aqui desde o fim do ensino médio. Desde o segundo ano do ensino médio, na verdade. E não é nem que eu parei porque tá chato, nem nada. Mas sei lá, quando você tem uma sensação esquisita de que o livro disse tudo que ele tinha pra dizer pra você e que você não tá muito interessado em ouvir o resto. Não porque você não quer, mas porque, depois. Depois. Aquela carta mequetrefe que eu escrevi pra Daniel teve muita influência da escrita do Agostinho. Só que é claro que foi uma influência pobre, uma imitação barata. De feirinha, sabe? Imitação pirata. Ele escreve muito bem. Vantagem de se ler uma tradução do latim para uma língua latina. Faz mais sentido. Aprendi, pois, de ti, que nada deve parecer verdadeiro porque dito com eloquência, nem falso, porque os sinais proferidos pelos lábios são desordenados. Inversamente, uma fala não é verdadeira porque pronunciada de maneira grosseira, nem falsa porque é brilhante. A sabedoria e estutice em ambos os casos, assim como há alimentos úteis e inúteis, e as palavras, elegantes ou rudes, são como vasos refinados ou rústicos, em que ambos os tipos de alimentos podem ser servidos. Dizem que o cristianismo ortodoxo, o do Dostoiévski, do Tolstói, não tem conceito de pecado original como a gente. Tipo, pra eles o pecado, ele não é quase que hereditário como é.
Não é uma coisa que você passa em questão de descendência. Crianças nascem puras, porque elas não pecaram ainda. Enquanto para os católicos e para muitos protestantes, a gente já nasce em pecado, já nasce culpado. Que gera aquela dissociação esquisita do Deus do Antigo Testamento e do Novo. Que é o Deus bonzinho e o Deus mau, o demiurgo do velho. Eles não têm essa contradição no cristianismo oriental, no ortodoxo. Que é esquisito, porque eu acho que se você tirar o excesso de culpa cristã, sei lá, o cristianismo meio que perde o sentido. Fica leve demais. Seria esquisito um Deus cristão que fosse só amor. Eu nunca confiaria num Deus assim. Tipo, Jesus é ainda mais bonzinho porque o pai dele é meio mau. Cadê aquele trecho que eu tinha marcado, Senhor? Será que é porque pela luz da vela não dá pra ver o traço do marca-texto? É, não dá pra ver o traço do marca-texto na vela. Tu estavas diante de mim, mas eu me afastara até de mim mesmo, e não me encontrava, quanto menos a ti. Eu rabisquei bastante esse livro, do mesmo jeito que eu rabisquei o livro do Desassossego. Eu destaquei essa parte que eu acabei de ler e eu escrevi alguma coisa como: o meu coração pouco palpita, o meu sexo pouco desperta-me, o meu corpo em nada me reflete, e a minha alma duvida de si mesma. Gozo é diferente de satisfação, orgasmo é diferente de prazer. Não me pergunte por que eu escrevi isso nesse livro. Sei lá. Fruição é diferente de integração, barra união, barra plenitude, barra êxtase. E o todo que os inclui é belo, ainda que eles sejam torpes. Não sabem que tu estás em todo lugar, que nenhum lugar te delimita, que somente tu és presente mesmo naqueles que se afastam de ti. Todo amor é um ato de fé. É um salto no vazio. Se é amor de muito alto. Gente, eu ainda tô procurando um trecho que eu tinha marcado, mas não tô achando de jeito nenhum. Que é quando Agostinho fala da experiência de quase morte dele. Como ele quase foi pro inferno. Ah, tá aqui. Tava aqui o tempo todo. E eis que ali foi atingido pelo açoite de uma doença corporal, e já ia para as profundezas, carregado de todos os males que cometera contra ti, contra mim e contra os outros, muitos e graves, além do grilhão do pecado original pelo qual todos morremos em Adão. Com efeito, nenhum deles tu me perdoaras em Cristo, nem este dissolver em sua cruz as inimizades que eu contraíra contigo pelos meus pecados. Como poderia ele dissolvê-las na cruz de um fantasma, conforme o que eu dele acreditava? Logo, como julgava falsa a morte de tua carne, era verdadeira a de minha alma. E como era verdadeira a morte de sua carne, era falsa a vida de minha alma, que não acreditava nela. Eu acho que a vida de um católico crente nunca é chata, sabe? Católico praticante.
Ele dá um jeito de hipersignificar até os troços mais prosaicos da vida dele. Os menores pecados são dignos de inferno. Tudo que ele faz é digno de uma audiência cósmica privada, sabe? Uma audiência cósmica privada com Deus. Faz sentido que ateu ache crente bem arrogante em achar que ele tem essa importância. Acho que Bibi já me falou alguma coisa desse tipo. Com efeito, é mais bela a moderação de uma alma que confessa seus limites do que são belas as coisas que eu desejava conhecer. A humilhação é um tipo de tratamento de choque, uma verdade visceral e inexorável. A graça redime, mas acusa para perdoar, condena para salvar, poupa maior punição e pune pouco. Clemente. Ai, meu Deus do céu, o que é isso? Êxtase e martírio, estado de graça, tentação, possessão, sexo com Deus, penitência e mortificação. Eu acho que aqui eu quis traçar um paralelo com a possessão demoníaca, que é quando você é literalmente violado por uma entidade má. E o êxtase, que é quando você é possuído. Você tem o seu corpo tomado por Deus ou pelo Espírito Santo, ou que seja. Então o êxtase seria como se fosse uma versão boa de possessão, só que possessão por Deus. Enfim. Parece que em muitos poemas, tipo Santa Teresa d'Ávila e tal, isso é retratado. Eu só consigo lembrar daquela escultura, que eu não sei de quem é, que é o êxtase de Santa Teresa, que parece que ela não tá só sentindo a presença do Senhor, sabe? Não, parece que ela tá sentindo um deleite indelével, sabe? Uma dor que é tão forte que se torna prazer, tipo, compartilhar da chave de Cristo. Isso não tem como não soar erótico pra mim, desculpe, mas... E não só, não tem como... como não soar erótico pra mim. Muita gente também já viu esse aspecto. Não estou sozinho. Não sou um depravado sozinho. Ter fé é como estar em árduo, sôfrego e vacilante estado de paixão. Com o impossível. Peraí. Ter fé é como estar em árduo, sôfrego e vacilante estado de paixão com o impossível. Paixão, sem corpo, sem repulsa, violação ou luxúria. Eu já não acredito mais que é sem corpo, violação, vai lá, mas quem é que diria não a Deus? Ele parece ainda mais sedutor e provocante do que o demônio. Tipo, ele é lindo, ele é maravilhoso, então se ele aparecesse, todo mundo se ajoelharia pra ele e pensasse, meu Deus, me possua, me tenha. Então quem é que diria não pra Deus, se realmente o visse? Então me parece uma escolha muito justa, não tem como dizer não. Então é uma violação aceita. E luxúria? Talvez não baixa luxúria. Sem volúpia, ele com E maiúsculo, sente nossa dor e nosso prazer. Puta que pariu, eu já ia pro inferno. Nessa época eu já ia pro inferno. O Deus visto pelos católicos participa, goza e padece da carne.
Ele sangra e habita o profano. Ó demência de quem não sabe amar os homens conforme a humanidade. Ó homem astuto que sofre desmedidamente pelo que é humano. Assim eu era então, assim fervia, suspirava, chorava, me inquietava, e não tinha paz ou juízo. Carregava a batida ensanguentada minha alma, que não mais suportava ser carregada por mim, e não me encontrava onde deitá-la. Não me acalmavam bosques amenos, nem jogos e cantos, nem ambientes perfumados ou rebuscados festins, nem o prazer do quarto e da cama, nem os livros e os poemas. Tinha horror de tudo, até da própria luz, e qualquer coisa que não fosse o que ele era me parecia iníquo e odioso, a não ser os lamentos e as lágrimas. Com efeito, só neles encontrava algum repouso. Mas assim que a alma era afastada deles, o fardo de uma grande infelicidade a oprimia. Deveria levar a alma a ti para curá-la, Senhor. Eu sabia, mas não queria nem conseguia, ainda mais porque não eras algo sólido e firme em mim, quando pensava em ti. Não eras tu de fato, mas uma imagem vã, e meu erro era meu Deus. Quando eu tentava deitar minha alma ali, para que repousasse, ela caía no vazio e voltava a ruir sobre mim, e eu me tornara para mim um lugar inóspito, onde não podia ficar e de onde não podia me afastar. Como meu coração poderia fugir do meu coração, como eu poderia fugir de mim mesmo, como poderia não acompanhar a mim mesmo. Tu não te moves de ti, né? Infelizmente. Quando faltou energia, eu pensei em maratonar esse livro, mas não é um tipo de livro que é maratonável. Tipo de coisa que faz todo mundo criança. Você tem que ler, reler e reler várias vezes. Você sempre vai ter uma coisa diferente. Não raro você não vai entender da primeira vez. Oh, eu sobre 50 tons de cinza e crepúsculo. E até foram. Não era para refinar a língua que eu copiava aquele livro. Nele não me convencia a elocução, mas o que dizia. Ou no caso, a mesma carta que eu escrevi para Daniel. Tem coisa que eu ainda não consigo capturar, mas eu meio que consigo me lembrar. Os gatilhos tendem a ser os garranchos que eu faço. Tento me convencer de que são bons. Por um tempinho. De certa maneira é fútil entuchar a poesia na dor. Hoje, ao contrário, sinto mais pena daquele que goza na desonra do que daquele que, a duras penas, parece aguentar a privação de um prazer pernicioso e a perda de uma felicidade miserável. Esta certamente é a misericórdia mais verdadeira, mas nela a dor não agrada. Se existisse uma benevolência malevolente, o que é impossível, aquele que compadece veras sinceramente poderia desejar a existência de infelizes para poder compadecê-los. Essa me parece a definição de Deus, matar. Daí o amor pelas dores, não para que elas penetrassem mais fundo. Com efeito, não queria sofrê-las, apenas olhar para elas, mas para que, ao ouvi-las e vê-las representadas, me arranhassem superficialmente. Me parece o objetivo de toda forma de arte hoje em dia, principalmente mais visual. Metam uma fotografia bonita, coloquem uma música dos anos 80, uma eletrônicazinha bacana e diga que se aprofundam. São Levison. Logo, amamos até as dores. Por certo, todo homem deseja o prazer. Mas será que, embora não queira ser miserável, quer ser misericordioso, e já isso não se dá sem dor, ama as dores apenas por essa causa? Não entendi nada do que eu acabei de ler. Isso também brota daquela mesma fonte do afeto. Mas para onde escorre?
onde deságua, porque se precipita num rio de piche ardente, ebulição espantosa de desejos vergonhosos, nos quais deturpa a si mesmo e abandona a serenidade celeste, desviado e jogado para baixo de seu próprio impulso. Fiz uma setinha, coloquei, olha de novo. Mas enfim, que misericórdia é essa, dirigida a acontecimentos ficcionais e cênicos? De fato, o espectador não é chamado a intervir, mas apenas a sofrer, e quanto mais sofre, tanto mais aprova o autor daquelas imagens. E se desgraças humanas, antigas ou fictícias, são representadas sem que o espectador sofra, ele sai de lá aborrecido e reclamando. Mas se sofrer, permanece atento e chora gratificado. Se meu prazer não estava naqueles frutos, estava no próprio delito que gerava cumplicidade entre os que pecavam juntos. Essa é a definição de sexo para mim. Oh, amizade tão inimiga, sedução incompreensível da mente, cobiça de prejudicar por brincadeira e jogo, desejo do dano alheio, sem nenhuma vantagem para mim, nenhuma vontade de vingança, apenas porque se diz, vamos, façamos. E se tem pudor de não ser impudente. Que ele te ama igualmente por isso, aliás, mas ainda, por ver que eu sarei da prostração de tantos pecados, graças àquele pelo qual ele se vê livre de prostração de tantos pecados. Pedi nada. Atribuo à tua graça também todos os males que não fiz. Fiz uma seta e falei, eu, idem. Isso foi antes de eu usar o Grindr, tá? Acho que Deus, quando eu tava lendo esse livro, tava tipo... Nossa, que canseira ele deve sentir. Dos cabritos vestidos de ovelha dele. Assim a alma fornica quando se afasta de ti e busca algo que não encontra puro e límpido, senão voltando a ti. Todos aqueles que se distanciam de ti e se levantam contra ti te imitam perversamente. Mas mesmo assim, imitando-te, mostram que tu és o criado de toda a natureza e que, portanto, não há como se afastar totalmente de ti. Nem sequer a beleza defeituosa e sombria pela qual os vícios enganam. Portanto, nem o próprio Catilina amava seus delitos, mas as outras coisas por causa das quais os cometia. Há maus que são maus por magreza, por isso são maus, porque magros, ou seja, fracos, carentes, afeitos por alguma tara da miséria. Eles também são maus e condenáveis, devem-se suportar qualquer necessidade antes de cometer uma iniquidade. Todavia, uma coisa é pecar por necessidade, outra na abundância. Um mendigo pobre comete um furto, sua iniquidade deriva da magreza. Um rico, dispondo de tantos bens, por que usurpa os bens alheios? Não, um rico, dispondo de tantos bens, por que usurpa os bens alheios? A iniquidade daquele que vem da magreza, a deste da gordura. Aí eu fiz um setinho e coloquei. Logo, os meus são obesos. Ainda são. Fazendo-me eunuco para o reino de Deus, me tornaria mais fecundo à espera de teus abraços. Então a onipotência não está longe de nós, mesmo quando estamos longe de ti. Será que quando os cabos fazem banheirão? Ou quando, sei lá, tu trepa no mato? Ou quando tu fala com o cara no Grindr? Pra dar uma mamada, apertar a cacimba, Deus tá lá. Pergunta teológica.
Eu, porém, fervilhei, miserável, e abandonando-te, segui o ímpeto de minha torrente e infringi todos os meus preceitos. Mas não me escapei de teus flagelos. Quem pode entre os mortais? Com efeito, tu estavas sempre presente, misericordiosamente irado, salpicando de amaríssimos desgostos minhas alegrias ilícitas, para que buscasse a alegria sem desgosto, e não a encontrasse onde ela poderia estar, senão em ti, Senhor, em ti, que transformas a dor em advertência, e feres para sarar, e mata-nos, para que não morramos longe de ti. Eu leio esse tipo de coisa, dá uma raivinha de Deus. Tipo, caramba, cara, me solta, sai, me deixa. Ah, não, ele nunca solta, ele nunca sai, ele nunca deixa. Mas por que se admirar de que eu fosse levado a tais futilidades e andasse para fora de ti, meu Deus, quando me propunham como modelo homens que tinham vergonha de serem repreendidos por terem relatado atos inocentes com algum barbarismo ou solecismo, mas que, se narrassem seus atos de libido com palavras castiças, segundo as regras de sintaxe e com copiosa elegância, eram louvados e se orgulhavam disso. Essa é a minha definição atual de arte. Matar. Na época eu achava isso errado. Eu até coloquei aqui no tracinho errado. Isso é errado. Tudo pra mim, Luiz, isso é errado. Mas eu sabia que não ia durar muito tempo. Me achar isso errado. Veja bem que desde a época de Santo Agostinho até ele gostava muito dessa de ficar lacrando em cima de arte. Ficar moralizando arte. Quer dizer, ele dá uma lacrada assim, eu acho que ele fala alguma coisa como, nossa, eu achava bonito um poema em que Zeus estuprava alguém, porque ele era muito escrito. E Deus estuprou todo mundo, né? Deus não, Zeus. Que Zeus estuprava alguém, sei lá, se era Ganímedes, ou se era uma moça. E sim, Zeus estuprava todo mundo, né? Na mitologia grega. Ele não só pegava todo mundo, ele estuprava todo mundo que ele queria. Enfim, o poema era muito bonito e ele falava que ele se sentia enojado de si mesmo, né, Agostinho, porque ele se deixou levar pela forma, ele se deixou levar pela beleza, enquanto o conteúdo era terrível, era pernicioso. Enfim, imagina se ele lesse Lolita. Se flagelava, acaba. Ah, isso é uma coisa que eu nunca conseguiria fazer, nem que eu fosse crente. Nessa época eu já sabia que eu nunca conseguiria fazer. Tu agora, Senhor, és meu Rei e meu Deus. Esteja a teu serviço tudo de útil que aprendi, criança. Esteja a teu serviço que falo e escrevo, e leio e calculo, porque, enquanto aprendi futilidades, tu me proporcionavas a educação e perdoaste os pecados de meus deleites para aquelas futilidades. De fato, aprendi com elas muitas palavras úteis, mas poderia aprendê-las com conteúdos não fúteis. E esse seria um caminho seguro para as crianças percorrerem. E uma infância bem chata.
Você precisa de um mínimo de musculatura, de um mínimo de tônus, de um mínimo de capacidade de articular até as suas maiores nojentezas. E não fingir que elas não existem. E ficar copiando manuais de conduta, por melhores que eles sejam. Isso seria sufocante. Não concordo com você, Santo Agostinho. Eu discordo de você. Já não basta poder cometer os meus pecados. Me deixa elaborá-los, tá? Do jeito que eu quiser. Eu, criança tão pequena e pecado tão grande, não desmerecia ser punido. Eu quero ser punido. Eu concordo com você, Agostinho, eu também quero. O que há de fato de mais infeliz do que o infeliz que não fica infeliz por si mesmo? Chora a morte de Dido, provocada pelo amor a Enéas, mas não chora sua própria morte, que acontece por não te amar, Deus. Luz do meu coração, pão da boca interior de minha alma, potência que se casa com a minha mente, e seio que nutre minha reflexão. Não te ama, não te amava e cometia adultério contra ti, e o adultério ouvia e de toda parte, bravo, bravo, porque a afeição por este mundo é adultério contra ti. E dizem bravo, bravo, para envergonhar quem não se comporta assim. Eu não chorava por isso, mas chorava de morta buscando na espada o último limite, enquanto eu mesmo, abandonando-te, buscava o último limite de tua criação, terra que vai à terra. E se me proibissem de ler essas coisas, sofreria por não ler algo que me fazia sofrer. É uma loucura tão grande. E é reputada a instrução mais prestigiosa e produtiva do que aquela que nos ensina a ler e escrever. Essa última parte eu não entendi nada, mas tá. Deu pra pegar, né, o sentido do parágrafo. Ora, ninguém age bem contra a vontade, mesmo que seja bom o que faz. Concordo. Inclusive, essa é a cláusula que me permite respirar. Ai, temperamento é destino, cacete. Vontade é destino. Até vontade não realizada é destino. Meu Senhor, ordenador e criador de todas as coisas da natureza, mas dos pecadores apenas ordenador. Vamos organizar essa orgia. Ai, Deus lá organizando. Vamos lá, vamos organizar esse nabadisco aqui. Vamos organizar o barim. Vamos organizar esse trenzinho aí. Imagina Deus no inferno. Organizando o vale dos homossexuais. Veja bem, grande parte do que eu tenho lido era a introdução só dessa edição aqui. Que é enorme. Adão e Eva foram criados já adultos, né? Não havia infância no Éden. Isso aqui eu escrevi numa setinha. É a fraqueza dos membros infantis que é inocente, não a alma dos infantes. Isso eu sabia desde que eu era criança. Eu pensava algo do tipo, se as outras pessoas são parecidas comigo, elas não são dignas de confiança. Alguém poderia ser artífice de si mesmo,
há alguma corrente que vem de alhuras e escorre em nós para que sejamos e vivamos, sem que Tu nos faças, Senhor. Deus endurece os corações também, né? Nem ele é isento de curiosidade mórbida. Se vive mal, não vive, que morra para não morrer. Mesmo se descer no inferno, Tu lá estás. Portanto, meu Deus, eu não seria absolutamente se Tu não estivesses em mim. Ou antes, eu não seria se não estivesse em Ti, e a parte do qual, pelo qual e no qual tudo é. É assim mesmo, Senhor, é assim mesmo. Porque Te invoco se estou em Ti. A introdução é tudo isso aqui. Se brincar, é 2/4 do que eu li. As confissões não podem ser concluídas, só interrompidas. Aí eu fiz uma setinha e coloquei. E o desassossego? Para-táxi. Na posição em que o autor se coloca, toda fala é insuficiente ou redundante, mas é ao mesmo tempo necessária. Tudo que eu escrevo não é necessário só para mim. Como deveria ser um fiel pagão morrendo por sua fé? Seria ele apenas pagão e não fiel? Começa Pelágio, Maniqueu.
zoroastrismo, o sofrimento acende o ralo, a dor talha a auréola. Conduza o que não tem luz, seja o que não é bom. Faça o que não quer, faça certo. Que cordata, que mansa, quão Madalena figura não é, feito Dionísio em hábito jesuíta, um converso invertido. Eu acho que eu não escrevi mais nada. És o único que governa sem soberba, porque só tu és o verdadeiro Senhor. E é o único cuja vingança chama-se justiça, porque só tu podes vingar-se, sem híbris, sem excesso. Vou tentar dar uma lida essa noite. Eu acho que essas 134 páginas foram mais efetivas do que todo o meu catecismo, na boa. Dá vontadezinha de fazer crisma? Mas não é tem coisa que você possa fazer com vergonha na cara ou sem pachorra. É uma coisa que eu não tenho a esse nível. Yep. That is it. Que eu li até agora. Mas o livro é pequenininho. Em comparação com o retrato. A letra é do mesmo tamanho, mas as páginas são menores. Dá pra ler. É só porque a sintaxe é complicada. Porque é latim, é uma tradução do latim. Latim eclesiástico, mais alto latim. Queria saber como é que chove. Esse tanto a pessoa ainda continua com o rosto uma lata de óleo. Sim, só um adendo, que eu não explicitei o suficiente no vídeo anterior.
Tá vendo? Ó, bem menor. O primeiro volume disso aqui, que é o Continente, me deixou meio... Na página 102 já. Me deixou meio latente o fato de que, sei lá, eu meio que desprezo homens. Eu acho que eu meio que tenho desprezo pelo meu sexo. Porque o Veríssimo, ele escreve personagens femininas muito boas, muito interessantes, muito profundas, muito complexas. Mas os personagens masculinos dele também não são de uma nota só. Capitão Rudra que eu diga. Só que eles são o supra-sumo mais sense do macho hétero, sabe? Com todas as suas contradições. Nessa época que eu diga, né? 1700 e bolinha, 1800 e bolinha, meu Deus do céu. Isso aqui parece um sertão que neve e faz frio. Porque eu não vejo tanta diferença assim. E gente branca de azul, porque de resto o comportamento é o mesmo. De um bando de bárbaro, turro, meio burro. Enfim, o primeiro livro, pelo menos, tem personagens femininas grandiosas, mas escorre testosterona, sabe? Isso meio que me dá nojo. Eu não consegui simpatizar com praticamente personagem masculino nenhum daquele livro. Nem com Dr. Winter, que eu achei um projetozinho de fascistinha. Gringo pabão. Ele me perdeu totalmente quando ele abriu a boca para falar que, nossa, vocês deviam casar os de vocês com os colonos alemães e italianos, e não com pretos indígenas. Ali, ó. Eu até escrevi no livro. Ai, cara, aquela porra da boca. Só não pego o primeiro volume que eu não sei onde eu meti. Mas tá acabadão. Mas enfim, homens. Homens. Eu tenho meus problemas com mulheres também, com sexo feminino. Mas os homens não ficam muito atrás. Bicho complicado esse, viu? O meu sexo. Enfim, that's it. Morte aos machos, Cambará. Boa noite.